Tá gravando, né? Cuidado com esse cara, pelo amor de Deus. Estamos à vontade, gente. Então isso quer dizer que o vídeo não vai ter problemas dessa vez. E aí, comunidade analógica, tudo bem? Eu sou o Lorinaldo. Eu sou o Rafael. E eu sou Djalma. Senhor. E hoje nós vamos falar sobre dois filmes com spoiler, ok? Que estão provavelmente na corrida do Oscar, ainda não foi anunciado, mas que já ganharam o Globo de Ouro. Nós vamos ver, vamos falar sobre La La Land, que eu considero a Lua de Cristal moderna, e Moonlight, que é uma Brokeback Mountain mais realista. E a gente não vai confrontar os dois, porque são dois filmes bem diferentes. A gente só vai falar dos dois filmes que já ganharam um prêmio importante, que é o Globo de Ouro, que podem estar agora disputando o mesmo prêmio, que é o Oscar. Certo? Agora, La La Land é mais problemático e a gente vai começar a falar um pouquinho aqui. E a primeira pergunta é justamente essa. La La Land é realmente tudo isso que estão dizendo por aí? Poxa. Então, La La Land é tudo isso porque encanta, né? O filme encanta, tipo, você sai da sala ficando encantado, porque são músicas, são coreografias, são cores. O filme é um sonho, literalmente falando. Ele começa a partir de um número de dança, tipo, no meio da rua, e você já vê ali que aquele filme vai ser, tipo, a coisa que você gostaria de viver na sua vida, só que a gente sabe que a vida não é assim. É um filme pra todo mundo? Eu diria que é um filme pra todo mundo, sim. Eu só acho que as pessoas pessoas se vê ali, sonhar com aquilo. Elas vão sonhar em ser aquilo. O que a gente precisa ter é maturidade suficiente para saber que aquilo não vai acontecer. Que não, aqui a gente mora em Recife, né? Então, aqui no viaduto, tipo, quando tiver um engarrafamento, as pessoas não vão sair do carro para dançar, nem cantar. Nem uma das problematizações que a gente viu por aí pela internet é que um dos problemas de La La Land não é gostar ou não gostar do filme, é que ele trata de umas temáticas muito fantasiosas, de você correr atrás do seu sonho e que ele vai se realizar e que esse sonho não é um sonho qualquer. E que hoje em dia, principalmente, isso é muito perigoso, que a gente até ouviu dizer que não é um filme para o momento, ser tão otimista. Ah, sim. Eu acho que pra mim o problema é exatamente esse, assim. O filme é otimista e quando tenta ser pessimista, não dá conta disso, sabe? Deixa pros minutos finais uma cena que me fez chorar, eu assumo, mas que toda a abordagem com relação ao sonho, a forma como os protagonistas têm essas aspirações profissionais me incomoda muito. E me incomodou mais a repercussão, e como a galera respondeu esse filme. Comprou, né? Como comprou a ideia, porque comprou a ideia meio que errada. Eu concordo que ele é tudo isso, tecnicamente falando, ele é bonito, as músicas são muito boas, os atores são muito carismáticos, mas o tratamento da temática me incomoda que alguém tenha achado que aquilo ali podia ser a realidade, né? Quer dizer que o filme não corresponda, viu? Tecnicamente... Mas ele não precisa disso tudo, ele poderia conquistar isso. Eu acho que ele poderia conquistar isso sem precisar da fanbase, que formou uma fanbase, assim. E aí, quando se forma fanbase, se formam os haters. E a galera vai pra cima. E é sempre não é foda isso. Não, mas é sempre de dois lados. Ou você é uma coisa ou você é outra. Eles falam, dá pra ser La La Fan e La La Hater ao mesmo tempo, porque a gente pode ter opiniões diferentes, não é porque a gente gosta que a gente não critica, não é porque a gente critica que a gente não gosta. Esse é o problema do filme, dizer assim, tudo bem, não houve uma história de amor, então nós somos surpreendentes, mas eles se deram bem naquilo que eles sonharam. Pois eu acho que o grande problema é que, porque o filme é totalmente fantasioso, mas ele traz um mínimo de realidade que é tipo, uma certa realidade, né? Que é tipo, você conseguir conquistar seus sonhos, você não ter o amor da sua vida. Aí por isso as pessoas acharam que, tipo, não, esse filme ele é muito real, ele toca muito no coração. Eu acho que, mais uma vez, isso é um problema das pessoas que recebem essa mensagem. Mas eu acho também que o filme, na questão amorosa, eu ainda acho que cada um vai meio que se contaminar pelo que já viveu e vai gostar ou não. Certo. Como todo filme. Na questão da aspiração do sonho profissional, não gosta. Eu só acho que deixa tudo muito simples, né? Então, a menina lá, como é o personagem, vocês lembram? Mia. Mia, ela consegue ser uma atriz de Hollywood, que bom,
E no final ela volta no lugar que ela trabalhou, com óculos lá, uma cena tipo Julia Roberts andando nos bastidores de Hollywood. Sim. E olha assim e faz o mesmo, se comporta exatamente igual como a galera que era artista. E assim, a gente tem a capacidade de entender o que é ser uma atriz em Los Angeles, ou a gente acha que ser uma atriz, porra, e aí que tá o problema do filme, ele aborda mal isso. Podia ser melhor pensado, sabe assim. Mas enfim, talvez não seja o propósito e a gente não quer fazer o papel de Lala hater aqui. Mas pode ser. Mas assim, um pouco. E... um pouquinho. Mas aí vamos falar agora sobre Moonlight. Moonlight é pra todo mundo vai se ver mal. Deveria ser pra todo mundo. Moonlight, eu acho que todo filme é universal, ele pode ser pra todo mundo, Moonlight. Mas eu não sei se todo mundo vai querer ver, como já uma reforça nas nossas conversas aqui. Então, é um filme, é um personagem assim, que a gente vê no dia a dia. É um marginal, ele é um cara marginalizado. E aí quando você vê um cara desse na rua, você não vê o que tem por trás dele. É o estereótipo, né? Por mais que ele seja um cara violento, intimidador, agressivo, mas você não enxerga por trás dele. Aí o filme pega esse marginal, esse cara marginalizado, pela própria criação dele, e mostra com muita sutileza o que a gente não vê nesses caras no dia a dia. Então, porque Moonlight é um filme que tem muitas camadas, entendeu? Então, ele vai pegar esse estereótipo e vai desconstruindo o tempo inteiro. E a gente não está num momento político, social, muito afim de olhar para esses outros aspectos, porque a gente aprendeu a condenar de cara, e esse estereótipo diz muito isso, a gente já vai pelo estereótipo mesmo. E aí Moonlight vai tratar isso com uma certa sutileza, que para mim é uma narrativa necessária. Mostrar essa outra nuance. As cenas de Moonlight são muito bonitas, assim, de ver. Um personagem muito complexo, assim como cada um de nós é. Tipo, a pessoa vai sempre olhar pra você e vai ter uma primeira impressão sua, mas não vai saber do que se passa por trás, exatamente como o Lurinal falou. E o Moonlight trata disso com um estereótipo que é muito arraigado na sociedade da gente, que é tipo um traficante de droga, negro da periferia. E o filme trata desse estereótipo, que no cinema já foi tratado de inúmeras formas, mas nunca dessa forma, né? A partir de um viés de uma sexualidade reprimida, uma sexualidade periférica, uma sexualidade que não é teoricamente anormal. Não é nem só isso, né? É que além de tudo ele não viveu essa sexualidade. Ele não é nem só uma questão de ficar ou não ficar no armário. Ele fala no final que só teve uma pessoa que tocou ele e a vida toda ele ficou esperando essa pessoa. E aí eu acho que é muito mais inesperado, porque ele poderia ser um cara reprimido, mas que vivesse essa repressão sexual de outra forma, né? Às escondidas. Não, ele viveu isso de uma forma bem... Mas é o que eu digo, pra mim o que o filme quer abordar é isso. O quanto a gente é resultado de uma situação marcante como essa. Que não é uma situação que muda a vida do cara. Mudou a vida do personagem, mas ele não viveu só em função disso, mesmo sabendo que isso estava ali o tempo inteiro. Ele procurou caminhos e aí é bem inesperada a forma, no que ele se torna, porque essa coisa da gente, como a gente vai enxergar esse personagem, a gente fica o tempo inteiro dançando com ele lá durante o filme. E de repente ele aparece e você faz, caramba, velho, o cara é isso o resultado. E quando ele vai falar da sexualidade, é que lascou mesmo, porque quantos contatos sexuais nós tivemos no início da nossa vida sexual, que, por exemplo, ainda estão muito na gente, e a gente talvez esteja negando isso. A referência paterna também não era um cara socialmente, né? Então, a criança vai ter... Correto, era outro traficante. E ainda assim, tem uma conversa com o cara que... O cara diz, se você for gay ou não, tudo bem, mas não é hora de pensar nisso agora. Isso é uma coisa raríssima, você vê numa classe média, né? Assim, às vezes ele reforça essa ideia que a gente tem. Isso é uma coisa raríssima de se ver em todo canto, né? E ele busca uma referência paterna. O que eu acho é que existe uma complexidade, não somente no personagem principal, mas na maioria dos personagens que lidam com ele. A mãe dele é muito complexa. Esse cara que ele tomou como figura paterna porque acabou se colocando como figura paterna, que é até o cara que tá para ser indicado para ator coadjuvante, né? Dá um exemplo de como viver a vida, mas ao mesmo tempo mune ele de tipo, você tá protegido porque você pode ser quem você quiser, sabe? É muito... eu acho que nesse aprofundamento, os personagens que estão ao redor do personagem principal, apesar de significarem estereótipos,
eles se quebram automaticamente o tempo inteiro. A mãe é um estereótipo de uma mãe, a gente já viu no cinema, muitas mães negligentes e tal, mas é uma mãe que está tentando reforçar o amor o tempo inteiro. O cara que ele toma como referência na infância como figura paterna, além de ser um traficante, é um cara que faz parte de um contexto muito machista, que quando a temática da homossexualidade vem, ele trata com uma naturalidade, ele e a namorada, que é incrível que a gente fique surpreso, porque tem muita gente assim. Sim. A gente se surpreende, porque o cinema está tratando disso ali. Sim. E aí depois ele tem uma adolescência onde a criatura lá, que vai ser o primeiro contato sexual dele, homossexual dele, é outro menino também, que é outro estereótipo, de um menino malandro, que é amigo dos carinhas lá e tal, e de repente o menino é mais sensível do que ele, a gente também já se surpreende, porque a cena da transa, que não é uma transa, mas o contato sexual deles é muito massa nesse sentido. E quando ele fica adulto, pra mim o filme coroa, assim. Porque aí você tá, de fato, dentro de todas as contradições que a história já tratou desde o começo. Não, e é muito engraçado, engraçado não, mas pra mim foi muito perturbador ver a forma como ele escolheu lidar com isso, a identidade que ele vestiu para as outras pessoas, né? Porque, literalmente, ele criou uma armadura. Ele cresceu, ele colocou músculo, ele, tipo, malhou, sabe? E virou aquela pessoa de pedra pra justamente que ninguém visse. Tanto é que, tipo, e eu acho que o filme faz isso muito bonito, porque ele traz todos os acessórios, pô, que ele usa pra poder se mascarar, pra não colocar pra fora aquilo que ele é. Tipo, ele usa dente de ouro, ele usa umas correntes, ele coloca uns capuz, assim, fora o torado que o bicho é, né? Então, tipo, você vê que ele tá tentando se proteger ao máximo, porque dentro mesmo, assim, ele ainda é aquele adolescente que sofreu, né? A sensação que eu tive é essa, que enquanto adulto final, a gente guarda coisas de lá o tempo inteiro. E eu gosto muito da conversa final com o cara lá, da retomada dos dois. E você percebe que nessa conversa final ele tira os dentes de ouro, ele tira ele tudo, vai se desmontando, porque ele tá vendo que o cara tá exposto. exposto ainda. Porque ele poderia encontrar um cara... como é que esse outro menino que teve contato com ele lá na adolescência... Como ele constitui, que identidade ele tem. Então ele tá lidando com o inesperado ali. Sim. E quando ele vê que o cara é um cara sensível, é um cara que olha pra coisas, que uma música faz o cara lembrar. Sim. Tá ligado que isso é muito bonito, assim. Sim. Tem uma música que me fez lembrar você. Você não espera isso daquele personagem. Aí você vai e você se desmonta. E ele se desmonta na frente do cara. Ele vai se desmontando, E isso é muito Mas massa. leva tempo. Porque a armadura dele tá lá, assim, e ele tá querendo deixar ela de toda forma, mas o adolescente que ainda vive nele tá querendo sair, tá querendo ter aquela experiência novamente, tipo, não é nem experiência sexual, mas experiência de conexão com alguém, que eu acho que ele não teve durante todo o resto da vida adulta dele até então. E vocês ficaram ligados, assim, que tem uma hora que a câmera, nesse momento final, vai o tempo inteiro nos detalhes, porque o que é que vai fazer ele entender o que o outro cara é, o dono do bar lá, do restaurantezinho? É essa sutileza. Sim. É como ele se mexe, é como ele vai pegar a comida, é o que ele vai me prometer, é ele botar a música pra tocar e o olhar. Porra, velho, é um filme muito rico nesse sentido. Muito lindo. Veja o nosso site, tem crítica dos dois filmes, tem crítica dos filmes que podem estar no Oscar, podem ter atores indicados, como Ellen, né? Como é o nome da atriz mesmo? Não sei. Isabelle Huppert, que é também outro filme excelente, mas que é estrangeiro para ele, né? Então não vai disputar. E o Manchester vai descer a beira-mar, né? E outros virão. E é o analógicos.com, né? E aí também vocês vão encontrar a gente no Facebook, no Instagram, né? Vai estar passando tudo aqui. Ou não, né? Porque eu sou editor desse. Enfim, é isso aí. Obrigado, Rafael, por mostrar nada. nosso vídeo no Analógicos. Obrigado, Djalma. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer essas duas despedidas, vai ser bom. Vamos fazer uma despedida La La Land. Foi um prazer. Uma despedida La La Land agora. Tchau! Tchau!